Pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem para mais uma aula. Hoje sobre iniciação à lógica matemática. De início, eu já mostro para vocês o livro que nós estamos utilizando, que é a Iniciação à Lógica Matemática do Edgar de Alencar Filho. Na internet você consegue encontrar esse livro. É um livro muito bom, muito didático. Eu dividi essa aula em 3 partes. Nessa primeira parte, nós vamos analisar as partes mais teóricas, mas que é muito relevante porque é a nossa base. Como eu sempre costumo dizer para vocês, se nós queremos construir um conhecimento, nós construímos do alicerce, da nossa base. Então, vamos dar início com o primeiro ponto, falando sobre as proposições. Sabe quando você vai resolver um simulado, resolver algumas questões, e lá a banca pede para você analisar as proposições? Mas o que isso significa? Sabe quando eu falo algo para você, você entende o sentido do que eu estou falando? Falo uma simples frase e você compreende o pensamento que eu estou expressando. Ou então, quando eu falo a uma operação matemática ou mostro um símbolo e você compreende o sentido, compreende aquela afirmação, as proposições não fogem dessa regra. Elas são palavras ou símbolos que expressam um pensamento com um sentido completo e indicam afirmações de fatos ou de ideias. Trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é: o Brasil está localizado na América do Sul. Uma afirmação com sentido completo é um fato. Segundo exemplo, a raiz quadrada de 15 é igual a 3. Nós temos aqui a representação de símbolos numéricos e daí você também compreende. 2 coisas que precisamos analisar. A primeira, o que significa essas letras que eu coloquei aqui do lado? Significa que essas proposições podem ser representadas por essas letrinhas. Então, se nas questões vocês verem P e a proposição, exemplos mais à frente vocês vão ver que elas podem ser representadas assim, é porque nós temos as proposições de acordo com a lógica matemática, tá? Pode ser P, Q, R, enfim, representados por letras minúsculas. E a segunda coisa que nós podemos analisar é que sim, o Brasil está localizado na América do Sul, é verdade. Mas a raiz quadrada de 15 não é igual a 3. E o que isso representa? Representa que as proposições, elas podem ser falsas e podem ser verdadeiras. E nós tiramos mais 2 conclusões. Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, e que não existe a possibilidade de uma terceira situação diferente de verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, o Brasil está localizado na América do Sul. Pronto, é uma proposição verdadeira. Ela não pode ser ao mesmo tempo falsa. Da mesma forma que a raiz quadrada de 15 igual a 3 é uma proposição falsa. E não existe outra possibilidade para eu analisar, porque aqui são 2 princípios. O primeiro da não contradição e o segundo do terceiro excluído. Mas o que você precisa entender é isso, que as proposições, uma proposição ou ela é falsa, ou ela é verdadeira, no sentido do ou mesmo da língua portuguesa, ou nada mais. Sabendo o que é proposição, agora nós vamos analisar os valores lógicos das proposições. O que você já é acostumado a fazer todos os dias, no seu dia a dia, ou então nas provas que você resolve. Chama-se valor lógico de uma proposição a verdade, se a proposição for verdadeira, e a falsidade, se a proposição for falsa. Sabe quando você responde à prova, a professora diz: olha, você vai analisar os itens e dizer se eles são verdadeiros ou falsos. Aí você coloca lá no parêntese V ou F? Pois é, aqui também. Se a proposição é verdadeira, você vai identificá-la por V. Se a proposição é falsa, você vai identificá-la por F. Pensando nisso, observe a primeira frase, nós já analisamos, já vimos que ela é verdadeira, então nós podemos representar ela como sendo V. E essa segunda proposição, já analisamos, ela é F, ela é falsa. Até aqui, tudo bem tranquilo, intuitivo, certo? Aprendemos o que são as proposições, os valores lógicos, e o nosso terceiro tópico são os tipos de proposições. O
que elas podem ser simples ou podem ser compostas. Vamos pensar no sentido da palavra simples e da palavra composta? Vamos associar com os nossos nomes. Se você se chama André, é um nome simples, só tem um elemento, né? Se você se chama Ruth, também é um nome simples. Mas o meu nome é Maria Eduarda. Então, são 2 nomes, são nomes compostos, né? O meu nome é composto, porque tem 2 elementos. Então, pense nas proposições simples e nas proposições compostas agora. As proposições podem ser simples quando apresentam apenas uma sentença, e compostas quando são formadas pela combinação de 2 ou mais sentenças, de 2 ou mais proposições, podem ser simples. Eu trouxe 2 exemplos para nós analisarmos. O primeiro exemplo são das proposições simples. Proposição P, Carlos é careca. Apenas uma sentença. Pedro é estudante. Apenas uma sentença. Por isso que são proposições simples. Agora, mais 2 exemplos de proposições compostas. Carlos é careca e Pedro é estudante. Daqui nós temos uma proposição simples, mais uma proposição simples, que estão conectadas, ok? Por isso que elas agora passam a ser, agora nós temos uma proposição P composta, P com letra maiúscula porque é composto. E Carlos é careca ou Pedro é estudante. Temos uma sentença simples, outras sentenças simples que estão conectadas, estão formando uma proposição composta. E prestar atenção nessa ligação aqui do e do ou. Aqui, essas palavrinhas, eles estão conectando. Então, hoje eu estou dando um spoiler para o nosso próximo tópico, que nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre os conectivos. Agora, vamos pensar no sentido da palavra conectivo. Se é conectivo, é porque conecta, é porque liga uma coisa à outra, no sentido mais amplo, no sentido geral. Então, vamos pensar neles como sendo uma colinha, certo? Então, as proposições simples, que formam proposição composta, são ligados por elementos que são chamados de conectivos. Até aqui tudo bem. Mas essas pequenas palavrinhas, elas também possuem outra função muito importante, que é de quê? Além disso, também podemos utilizar conectivos para modificar uma proposição. Como assim? Já vimos um exemplo que Carlos é careca e Pedro é estudante. Aqui nós temos um conectivo e. Mas, olha só essa outra proposição. Carlos não é careca. Aqui no ponto 3, nós temos a proposição Carlos é careca. E olha só o que foi que esse conectivo não ele fez. Conectivo não, ele modificou o sentido da proposição. Tá? Então, ele também tem essa segunda função. E quais são os conectivos mais usados comumente, que é o que nós vamos analisar aqui nesse vídeo? Eu trouxe alguns exemplos. A neve é branca e 2 é menor que 5. Conectivo e. Paris é a capital da França ou 9 menos 4 é igual a 5. Conectivo ou. Se o mês de maio tem 31 dias, então a Terra é plana. Se então Roma fica na Europa, se e somente se a neve é branca. Se e somente se são os conectivos. Então, nós temos os conectivos e, o ou, o não, o se então e o se somente se. Professora, mas nós também vimos o ou. Sim, nós vimos. Só que aqui nós vamos nos concentrar nesses, que é o que mais vocês vão ver. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o outro conectivo, caso você queira, já deixa aí nos comentários. E essa foi a primeira parte da nossa aula.
Então já não esquece de me seguir, de compartilhar, de salvar, de curtir e de ativar o sininho de notificação, porque eu vou postar a segunda aula e você com certeza vai querer assistir. Por quê? Porque nas próximas aulas é que nós vamos começar a entrar no conteúdo mais denso, nos aprofundar mais. E o que nós vamos ver nessa próxima aula? Você vai gostar porque nós vamos ver as operações lógicas sobre as proposições. Daí eu fiz uma sistematização, fiz aqui um resuminho muito interessante, e na terceira aula nós vamos estudar mais profundamente fazendo questões e vamos ter vários exemplos para que você consiga assimilar esse conteúdo a partir das próximas aulas. Daí nós vamos ver a tabela verdade, vamos ver para que serve aí os conectivos, certo? E agora eu vou me despedir de vocês, um forte abraço e vamos para a próxima aula.